Já parou para pensar que a física está, bom, em basicamente tudo? Do jeito que as galáxias giram até o celular que está na nossa mão. Vamos dar uma olhada em como uma única ciência consegue explicar o universo inteiro, do gigante ao minúsculo. Por exemplo, é a física que nos ajuda a entender o movimento dos planetas e das luas lá no espaço. É como uma dança silenciosa, sabe? Tudo regido pela gravidade. Mas ela também está aqui, bem perto, na nossa cozinha. Aquela mágica da geladeira que não deixa a comida estragar? Pura termodinâmica em ação. E sabe a beleza daquelas cores todas que aparecem numa bolha de sabão? Isso também é física. É um fenômeno que a gente chama de ondulatória. E claro, a física também descreve a força bruta, aquela potência de um relâmpago, uma demonstração incrível de eletricidade. Tá, mas como é que uma única área do conhecimento conecta tudo isso? A resposta é mais simples do que parece, e está num ato fundamental: o ato de medir. Na física, tudo aquilo que a gente consegue medir, seja o comprimento de uma mesa, a temperatura do dia ou o tempo, a gente chama de grandeza. É o ponto de partida de tudo. E medir, no fundo, é muito simples. É comparar. Quando a gente mede alguma coisa, a gente está, na verdade, comparando essa grandeza com um padrão que todo mundo conhece e concorda para saber o quanto daquilo a gente tem. Só que a escolha desse padrão é super importante. E olha, nem sempre foi uma coisa organizada. A história nos mostra isso muito bem. Pensa comigo. Como seria possível construir qualquer coisa se a sua régua, o seu metro, mudasse de tamanho a cada troca de governante? Seria um caos total, né? Pois é, por mais bizarro que pareça, isso já foi realidade. Antigamente, lá na Inglaterra, unidades como o pé ou a jarda eram literalmente baseadas nas medidas do corpo do rei da época. E qual era o problema? Bom, quando o rei morria e um novo assumia o trono, as medidas todas mudavam junto. Imagina a confusão que isso não criava para o comércio, para a construção, para tudo. Ficou bem óbvio que o mundo precisava de um sistema melhor, de uma linguagem universal para medir as coisas, que fosse a mesma para todo mundo, não importa onde. E é exatamente aí que entra o Sistema Internacional de Unidades, o famoso SI. Ele veio para botar ordem nesse caos, criando um padrão que é estável, preciso e universal. O SI tem como base algumas unidades fundamentais que são os pilares de tudo: o metro para o comprimento, o quilograma para a massa e o segundo para o tempo. E a grande sacada do SI é o uso de prefixos, todos baseados em potências de 10. Fica super fácil. Por exemplo, quilo quer dizer 1000. Então, 1 quilômetro nada mais é do que 1000 metros. Seguindo a mesma lógica, centi significa um centésimo. Logo, 1 centímetro é 1 metro dividido por 100. E mili, 1 milésimo. Essa simplicidade torna as conversões muito mais intuitivas e lógicas. Não precisa ficar decorando um monte de regra maluca. Com esse sistema de prefixos, a ciência consegue usar a mesma lógica para falar da distância entre as estrelas e ao mesmo tempo do tamanho de um átomo. É genial. Mas atenção! Não adianta ter o melhor sistema do mundo se a gente não souber anotar as nossas medições do jeito certo. Agora a gente precisa falar sobre precisão. É que é o seguinte: a precisão de uma medida depende totalmente da ferramenta usada. Uma régua de escola, por exemplo, não vai ter nunca a mesma precisão de um instrumento super avançado de laboratório. E é para comunicar essa precisão que existe um conceito-chave: os algarismos significativos. Eles são basicamente a forma que a ciência tem de ser honesta sobre o quão confiável é aquela medição. Existem umas regras bem claras para contar esses algarismos, especialmente quando tem zeros na jogada. Isso garante que todo mundo que lê aquele número vai entender exatamente o nível de detalhe daquela medida. Afinal, 7,0 não é a mesma coisa que 7,00. O segundo é mais preciso. Então, o ponto crucial é esse. Algarismos significativos não são só uma regra técnica chata. Eles contam a história de como uma medida foi feita e são essenciais em tudo, da engenharia até a medicina. E isso tudo deixa a gente pensando, né? Se cada medição é uma forma de conversar com o universo, o que será que a gente ainda não consegue ouvir ou enxergar, simplesmente porque as nossas ferramentas ainda não são precisas o bastante? Que descobertas fantásticas estão esperando por nós?